Olá, amigos do Spook Houses Casas Assombradas. Esse é o 10º capítulo do livro O Diabo Revelado, de Lawrence Gardner. Espero que vocês tenham escutado os primeiros capítulos, tornando fácil o entendimento e a interpretação dessa passagem citada. Antes de começar, gostaria de pedir para que curtam a página do Spook Houses Casas Assombradas no Facebook, que se inscrevam e curtam nosso canal no YouTube, para que possamos trazer a vocês um conteúdo de qualidade. Assim, sentem-se, acomodem-se e se preparem para muitas descobertas interessantes. E bons sustos a todos. No início do século XVI, os esforços da Igreja no sentido de manter as pessoas com medo do diabo não estavam produzindo os resultados esperados. Os europeus eram bem mais perturbados pelos frades da Inquisição, enquanto na Grã-Bretanha o diabo era visto mais como um aborrecimento do que como uma ameaça. Não só o Malleus Maleficarum e outras obras propagandísticas foram popularizadas pela prensa de Gutenberg, mas também todo tipo de panfleto e programa teatral. Em muitos deles, o diabo era retratado em caricaturas que zombavam das autoridades inquisitoriais. Era preciso criar algo mais assustador para manter as pessoas na linha, algo ainda mais medonho e terrivelmente sobrenatural. A representação de uma ameaça demoníaca terrena que aterrorizasse as pessoas como uma entidade física identificável. Em The Histories do século V, o pensador grego Heródoto faz referência a uma tribo indo-europeia chamada de Neuros, um povo que uma vez por ano se transformava em lobos durante alguns dias e depois voltavam à forma humana. Na realidade, os antigos neuros apenas se vestiam com peles de lobo durante suas festividades anuais, mas o conceito era interessante o suficiente para encontrar espaço nas mitologias grega e romana. Mas, em virtude da imagem incerta do diabo, o conceito da transformação em lobo tornou-se particularmente atraente aos clérigos cristãos, principalmente porque o lobo foi usado nos evangelhos do Novo Testamento como a figura de um predador. Em Mateus 7,15, por exemplo, Jesus diz: "Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes." Ou mesmo em Mateus 10,16: "Eis que vos envio como ovelhas entre lobos. Por isso, sede sábios como as serpentes e inocentes como as pombas." Infelizmente, os lobos não tinham nada de diabólico, e ao formular suas teorias sobre bruxaria, a Inquisição associou uma série de animais, como bodes e cervos, ao sobrenatural e profano. Todavia, embora possuíssem chifres e fossem retratados como seres diabólicos, esses animais não eram exatamente assustadores. Um ponto interessante que foi trabalhado pela Igreja foi associar o lobo à lua, que por sua vez era normalmente relacionado ao sabás e à bruxaria. Por isso, passou-se então a acreditar que os lobisomens se transformavam durante as luas cheias. Além disso, determinou-se que qualquer pessoa que fizesse um pacto com o diabo poderia se tornar um lobisomem. Em tentativa de compensar os altos custos da Inquisição Católica e encher os cofres do Vaticano, o frade dominicano Johann Tetzel implementou em 1517 o lucrativo esquema financeiro. Até esse momento, as pessoas conseguiam o perdão por seus pecados com penitências como o jejum, a repetição do rosário e outros atos de contrição. A ideia de Tetzel era substituir as tradicionais penas por indulgências, a absolvição dos pecados obtidas em troca de dinheiro. A venda de indulgências foi aprovada pelo decreto de Papa Leão X, tornando-se rapidamente uma fonte de renda significativa para a Igreja. Em outubro de 1517, um professor agostiniano de teologia da Universidade de Wittenberg, na Alemanha, escreveu um protesto e pregou na porta da igreja local. Foi um ato de objeção formal destinado a dividir a Igreja Ocidental em duas para sempre. Ao receber uma reprimenda papal, ele a queimou publicamente, sendo então excomungado. Seu nome era Martinho Lutero, e ao lado de seus protestantes formou o protestantismo. A tentativa para reformar uma igreja corrupta proposta por Lutero logo ganhou repercussão internacional. Isso deu origem a um movimento de reforma abrangente, como o estabelecimento de uma sociedade cristã alternativa e fora do controle romano. A reforma protestante enfraqueceu completamente o poder do Sacro Império Romano, pois as nações europeias ficaram divididas. Na Alemanha, por exemplo, o norte tornou-se predominantemente protestante, enquanto o sul manteve suas raízes católicas romanas. Como resultado da crescente influência luterana, a crença popular no poder do diabo tornou-se maior do que nunca. Normalmente Lutero ignorava as bulas papais, importando-se apenas com a Bíblia, e foi em razão da ordem bíblica que ele defendeu o extermínio das bruxas. Contudo, sua opinião sobre a interferência satânica não se limitava ao mundo da bruxaria. Ele via influência maligna nos afazeres comuns, como se vestir de maneira refinada, dançar, frequentar festas, fazer sexo e comer alimentos exóticos eram vícios que resultavam da influência diabólica. Na Inglaterra, a consequência mais importante da reforma foi a rejeição formal à
autoridade do Papa, substituído como líder da Igreja Anglicana pelo rei Henrique VIII Tudor. No ano de 1563, os 39 artigos da crença anglicana protestante foram decretados pela Rainha Elizabeth I, a filha de Henrique. Dessa forma, a Igreja Anglicana independente foi formalmente estabelecida e Elizabeth foi excomungada pelas autoridades romanas em 1570. O movimento presbiteriano surgiu a partir dos ensinamentos do teólogo francês João Calvino, que, seguindo os passos de Martinho Lutero, fundara seu próprio movimento protestante chamado Calvinismo. Em 1541, as ordenanças eclesiásticas do Calvino foram decretadas em Genebra, na Suíça, sendo mais tarde interpretadas e implementadas pela Igreja Nacional da Escócia. Foi no ambiente dessa nova estrutura anticatólica que o diabo chegou ao seu auge. A visão que os protestantes do século XVI tinham de Satanás era muito mais aterrorizante do que qualquer coisa imaginada pelos católicos. Os inquisitores usaram o diabo como um eficiente objeto de estratégia em sua cruzada contra hereges, feiticeiros e bruxas. Mas os protestantes, especialmente os fervorosos calvinistas, realmente acreditavam em sua existência. Por essa razão, Satanás deixou de ser uma figura secundária ligada apenas à bruxaria, tornando-se uma parte central na vida de todas as pessoas. Enquanto isso, a Igreja Católica formalizava seu sacramento da penitência, ou seja, a confissão, no Concílio de Trento, no norte da Itália. A confissão ela é considerada um processo judicial no qual o penitente é acusador, acusado e testemunha, enquanto o padre assume o papel de juiz. A graça concedida é vista como a salvação da culpa e do pecado, ou, em casos de pecado mortal, da punição eterna. A importância desse sacramento era seu completo contraste com a doutrina protestante de que não existia perdão ou possibilidade de salvação, exceto para aqueles poucos de uma elite escolhida. Em alguns casos, os membros da elite eram clérigos católicos convertidos, mas na maioria eram um novo grupo de pastores ordenados. De qualquer forma, conclui-se que Deus os escolheu para liderar a nova missão sagrada. Todas as outras pessoas eram consideradas filhas do diabo e uma nova Inquisição foi instaurada ao passo que a obsessão europeia pelas bruxas, enfim, penetrava na Grã-Bretanha. Enquanto a mania protestante se propagava, as autoridades católicas promulgavam novos decretos. O Constitutio Criminalis Carolina, do Sacro Império Romano, em 1532, enfatizava o poderio do diabo e seu papel na divulgação do pecado pelo mundo. Esse Código Penal Imperial determinava ainda que a feitiçaria não deveria ser encarada apenas como uma forma de heresia, mas também como um crime. Se uma pessoa suspeita de bruxaria for considerada remotamente capaz de causar mal ou dano a outro indivíduo, ainda que nenhum crime tivesse sido realmente cometido, deveria ser queimada na fogueira. A reforma protestante era vista pelo Vaticano como uma enorme onda de apostasia. O território católico era invadido por um novo tipo de heresia. Isso motivou o Papa III a estabelecer, a partir de julho de 1542, um tribunal inquisitório central com 6 cardeais em Roma. Essa era a corte final de apelação nos casos relacionados à fé e o tribunal da primeira instância nos casos a ser revistos pelo Papa. Dessa forma, o Tribunal de Santo Ofício da Inquisição, Romano Inquisitor, passou a ser conhecido como Sacra Congregação da Inquisição Romana e Universal. Nessa mesma época, o Bula Papal Licet ab Initio declarou que a nova Inquisição Romana era o Tribunal Supremo no mundo inteiro. Então, em 1572, Augusto, príncipe eleito da Saxônia, fixou a penalidade de queimar na fogueira para todo tipo de prática de magia, até mesmo a simples leitura da sorte. O regime rigorosamente austero do protestantismo puritano era ainda mais acentuado na Europa, pois o movimento nasceu durante os últimos anos do Alto Renascentismo, quando a arte e a arquitetura eram extravagantes como nunca. Mais do que isso, o Renascimento tinha criado um ambiente extremamente criativo, o que era visto pelos protestantes como uma tentativa de imitar Deus, o maior de todos os pecados protestantes. De um ambiente católico na qual Rafael, Michelangelo, Bramante e Romano desenvolveram a harmonia da arte clássica ao máximo, uma seita de religiosos intransigentes surgiu para condenar todas as suas criações. Os puritanos, como vieram a ser conhecidos, repudiavam até mesmo a estrutura eclesiástica tradicional da Igreja Anglicana e condenavam todos os avanços tecnológicos desenvolvidos pela Renascença, valorizando a austeridade e a religiosidade acima de tudo. Apesar de todas as maravilhas culturais do renascentismo, se por um lado era criativo artisticamente, por outro ele estava fadado a ser visto por monges e clérigos devotos como um movimento espiritualmente destrutivo. A esse respeito, o Papa Leão representava
tudo aquilo de que a Inquisição acusava bruxas e feiticeiros em termos de suas buscas sensuais. Leão era dono de um lucrativo bordel em Roma, cedendo 1/4 dos lucros e dos direitos sobre as cortesãs da igreja. Ignorando seus votos de celibato, ele teve inúmeros filhos ilegítimos e, segundo um estadista florentino chamado Francesco Guicciardini, ele se dedicava em excesso aos prazeres carnais, especialmente aqueles que não podem, por polidez, serem mencionados. Outros diziam que a ele era permitido muito ócio, prazer e satisfação carnal. Mas além de levar uma vida libertina, Leão era generoso, os mecenas de Rafael e Michelangelo. Nada disso era novidade para Martinho Lutero, e a venda de indulgências foi simplesmente a gota d'água. O antecessor de Leão, o Papa Júlio II, teve 3 filhas e até mesmo publicou uma bula para fundar seu prostíbulo de São Pedro, no dia 2 de julho de 1510. Como muitos antes dele, Júlio era conhecido por suas chamadas atividades desvairadas com prostitutas e meninos. Contudo, ele também era um mecenas entusiasmado das artes, tendo encomendado a Michelangelo a famosa pintura do teto da Capela Sistina, no Vaticano. Talvez não seja de surpreender, portanto, que os protestantes tenham associado a renascença artística ao comportamento incomum dos papas, ou considerado as disciplinas estéticas como igualmente diabólicas. Muito tempo antes, na época do Papa Inocêncio VIII, o arcebispo de Canterbury, na Inglaterra, ficou tão constrangido que ele chamou de todo tipo de vida descomedida e sem pudores, que confrontou Inocêncio sobre o assunto. O Papa, muito mais preocupado com as implementações da Inquisição espanhola, dispensou o arcebispo respondendo: esse estilo de vida é tão comum aos padres e a cúria que seria difícil encontrar um deles desacompanhado de uma concubina. Na época, as cortesãs que viviam na corte papal ocupavam altas posições sociais e muitas delas aproveitavam-se disso para exercitar suas habilidades intelectuais, a atividade proibida das mulheres até então. A mais famosa concubina de Rodrigo Borgia, que em 1492 viria a se tornar o Papa Alexandre VI, era Vanosa dei Catanei. Eles tiveram 4 filhos, incluindo a famigerada Lucretia Borgia. Outra famosa jovem concubina do padre Alexandre foi Giulia Farnese, a neta de 15 anos do Papa Inocêncio VIII. Os escândalos sexuais eram tão frequentes no Vaticano que o regime papal era conhecido como a pornocracia. Em 1534, irmão de Giulia, tornou-se o Papa Paulo III e reconheceu o apelido do cardeal Anágua por ter inúmeras amantes. Uma delas era outra Lucretia, que lhe deu 3 filhas. Lucretia e Messina, outra cortesã, viviam com todo o luxo que o papado tinha a oferecer, com mansões, vinhedos e toda a riqueza esbanjada com elas. Na opinião de Martinho Lutero, a hipocrisia descarada do catolicismo era a raiz de todo o mal. Nada estava mais próximo do diabo do que o trono papal, e nenhum lugar se parecia mais com o inferno do que a cidade do Vaticano. Ciente de seu histórico monástico nessa instituição, o Lutero estava sempre apavorado pela possibilidade de o diabo o perseguir. Lutero criou um conceito que viria a ser conhecido popularmente como o demônio interior. Uma ideia bastante divulgada pela doutrina puritana, segundo a qual as pessoas são essencialmente malignas e nada podem fazer a esse respeito. Ainda de acordo com essa teoria, o diabo reside na mente e no corpo das pessoas, que não devem fazer nada que possa satisfazê-lo ou agradá-lo. Isso só era possível com uma vida de privação, livre de extravagâncias, ambição ou prazer. A alta igreja anglicana, da época dos Tudor a partir do início do século XVI, adotou uma forma moderada de protestantismo, conservando diversas tradições católicas. Já os puritanos, com toda a austeridade, começaram a se fortalecer e em pouco tempo passaram a dominar a nação. Quando isso ocorreu, os ministros virtuosos se mostraram tão hipócritas quanto os clérigos romanos, tornando seus inimigos de maneira igualmente brutal. Bom, meus amigos do canal, espero que tenham gostado do 10º capítulo desse incrível livro e vejo vocês no próximo episódio quando falaremos sobre negócios infernais. Grande abraço a todos e bons sustos!